Olá, sejam bem-vindos. Muito bom. Meu nome é Erika Chagas. Bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. Aguardando a nossa convidada chegar para a gente iniciar a nossa live, apresentar uma parceria nova que vai trazer benefícios a todos os profissionais de enfermagem. Sejam todos bem-vindos. Entrando, nós já vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos. Olá. Olá, boa tarde, Laís. Seja bem-vinda ao Corém Sem Fronteiras, que hoje a gente está fazendo essa transmissão pelo Instagram e também pelo Facebook, né? Nós estamos nos dois canais. Daqui eu não consigo ter a visualização do Facebook, então eu consigo ver só os comentários do Instagram. E hoje, nessa live do Corém Sem Fronteiras, a gente vem apresentar uma parceria que o Corém São Paulo está fazendo com a Johnson, relacionado à saúde mental, né? Essa gestão do conselho tem tido uma grande preocupação com a saúde mental dos profissionais. No ano de 2019, nós iniciamos um projeto que é o projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, que ofereceu várias atividades, trazendo ferramentas para os profissionais de enfermagem, para o autocuidado, né, despertando neles essa questão do se cuidar, do autocuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. O projeto ele se sustentou no conceito de promoção da saúde, que é instrumentalizar, né, as pessoas a mobilizarem suas vidas em busca de qualidade de vida. Então, o projeto ele já veio trazendo nesse ano de 2019 e agora em 2020 também, através das atividades online, essa questão do autocuidado. E mesmo com as atividades que deixaram de ser presencial, mesmo no online a gente manteve essas atividades, falando de mindfulness, trazendo aulas, palestras que falassem de inteligência emocional, enfim, a gente foi buscando ferramenta para que essa questão da saúde mental fosse acolhida de alguma forma. E nesse período tão delicado, o Corém São Paulo e a Johnson Johnson firmaram uma parceria para incrementar ainda mais esses cuidados. E as ações estão alinhadas, tão alinhadas que até o nome dos projetos são muito parecidos, né? O projeto da Johnson Johnson é o Cuidando de Quem Cuida de Nós. Então, são projetos que têm objetivos afins, então eles têm muita conexão um com o outro. E para falar um pouquinho hoje para a gente desse projeto, desse alinhamento de projetos, né, o Cuidando de Quem Cuida com o Cuidando de Quem Cuida de Nós, hoje na nossa live a gente tem uma convidada especial, a psicóloga, clínica e psicanalista Laís Mello, que desenvolve a expertise terapêutica na interface da Vitalk. Laís, seja bem-vinda, se apresenta um pouquinho para os nossos espectadores. Muito obrigada, Érica, pela recepção. É um prazer muito grande estar aqui para falar disso, desse projeto que é tão bacana, tão bonito e que já tem resultados super legais. Então, eu sou a Laís, eu estou pensando também nessa questão da promoção da saúde. Essa sempre foi uma questão que me mobilizou pessoalmente. E eu sempre fiquei pensando em formas de fazer a minha área de estudo, que é a psicologia, ser mais acessível para as pessoas, porque eu fui entendendo que sim, era um conhecimento bastante restrito, que nem todo mundo acessava. Uma das formas que eu encontrei para isso, né, um desses caminhos, foi a Vitalk. Hoje eu trabalho lá como design clínico da experiência, então eu faço toda a parte da interface digital, através do bot, através das conversas, através de outras frentes nossas também, serem terapêuticas e serem também fáceis de entender digitalmente, né? Já que a gente está tendo que lidar com bastante novidade dentro disso. A gente sempre teve esse olhar, um dos nossos
lemas que a gente leva assim no nosso trabalho é produzir conversas que cuidam. E com a chegada do Covid, a gente voltou a esse olhar bastante focado mesmo para a questão dos profissionais de saúde, entendendo que são uma população vulnerável psicologicamente e que a gente, como sociedade e aí como empresa que já tinha esse papel de antes, a gente podia ter um cuidado mais específico e mais direcionado para essas pessoas. Isso vem muito de encontro à necessidade. A gente sabe que o profissional de enfermagem ele tem um impacto na saúde mental. Esse foi um dado que a gente levantou numa sondagem de 2019, onde a gente não tinha esse cenário de pandemia. E agora em 2020 a gente tem esse cenário da pandemia, então a gente vê a pandemia como um fator a mais numa saúde mental que já era sobrecarregada. Tanto que a gente está mobilizando uma pesquisa com escalas validadas para a gente ter esses números e poder ter medidas mais assertivas. E essa parceria com vocês vem super de encontro com a necessidade do momento, que é de dar escuta a esses profissionais que estão passando por esse impacto na saúde mental por conta dessa exposição e estarem na linha de frente do Covid-19. Laís, explica um pouquinho para a gente como que funciona a plataforma. Eu vou falar de uma forma bastante prática, porque eu acho que esse cenário de pandemia, de quarentena, de isolamento social, fez com que muitas pessoas estivessem em choque de ter que acessar muitas coisas, né, agora por vias digitais. Então, eu vou explicar de uma forma bastante prática, para que todo mundo possa entender que não existe segredo, né? Não tem segredo. Na verdade, é um atendimento bem simples. São conversas que você vai fazer com a nossa inteligência artificial, que se chama Vicky. Ela é um personagem e ela vai guiar toda a sua experiência dentro do aplicativo. Ela vai conversar com você sobre os temas que você escolher. E aí a gente tem algumas opções, as três mais praticadas, digamos assim, dentro do nosso app hoje, são a ansiedade, o desânimo e o estresse. E a Vicky vai guiar essas conversas por um período em que você vai ter uma troca com ela, contando um pouco de como você está se sentindo e recebendo também várias dicas de como lidar com isso. Em especial para os profissionais de saúde, tem alguns pontos que eu acho que são muito bacanas de ressaltar, porque o usuário, essa pessoa que está utilizando o app, ela pode entrar lá e ter toda essa interação com a Vicky sem precisar se identificar. E eu acho que isso é muito legal, porque pode ser que a pessoa não se sinta confortável de expor seus dados ali. Hoje em dia a gente conversa bastante sobre isso. A saúde mental, embora seja algo que nós estamos conversando mais, ainda é um tabu. Então, muitas pessoas sentem algum tipo de constrangimento e é legal essa parte de você não precisar se identificar. Para isso, é só você fazer o download do app, que é gratuito, na sua loja de aplicativos. O aplicativo se chama Vitalk mesmo. Lá na loja de app vai aparecer Vitalk Bem-Estar Emocional. Você faz o login com o seu e-mail ou com o seu Facebook e na hora de escolher como você gostaria de ser chamado, né, dentro das interações, você pode colocar um nome fictício, um nome que não é exatamente o seu, sem nenhum problema. Dentro do aplicativo, quando você estiver conversando com a Vicky, em algum momento ela vai perguntar para você se você é um profissional de saúde, e aí é só você dizer que sim, para você receber todo um cuidado especial. A gente programou uma linha de conversas que dura 15 dias e ela é específica para profissionais de saúde. Dentro dela, você vai poder falar sobre ansiedade, preocupações, autocuidado, cuidados pessoais, resiliência também. São temas que foram selecionados pela inteligência da Vitalk, que é composta por psicólogos, por comunicadores, por jornalistas. Então, são especialistas do diálogo mesmo, especialistas da conversa. E usaram todo um background de exemplos e situações que contextualizam aqueles conceitos específicos para profissionais de saúde. Além dessas conversas, que são dicas, reflexões e trocas que você pode ter, a gente tem também um check-up de saúde emocional. Ele não é um diagnóstico, obviamente, né?
É uma alternativa digital que aponta se você tem riscos de ter alguns sintomas psicológicos ou não. Ele te dá o resultado mediante perguntas que você responde. Com o resultado desses check-ups, a gente entendeu que a gente não podia também simplesmente, né, coletar esses dados, essas informações e não fazer mais nada com isso. Então, quando nesse check-up o profissional responde as perguntas e a gente identifica que existe um risco alto para que ele desenvolva ansiedade, para que ele tenha sintomas depressivos, que ele está muito desanimado, muito desmotivado, ou que ele está passando por situações muito estressantes no ambiente de trabalho, a gente encaminha para um atendimento que também é gratuito, composto de até 5 sessões de psicoterapia online também, em um outro aplicativo parceiro que se chama Mudar. E aí, lá na conversa com a Vicky, ela vai dar todas as instruções sobre como fazer o download, como fazer o cadastro. Nessa parte do atendimento por teleterapia, não é possível não se identificar, porque a gente precisa das credenciais, porque é justamente a credencial ativa que concede esse direito, né, essa gratuidade. Então, nessa parte específica, não é possível não se identificar. Mas eu acho que dá para tranquilizar, né, quem se interessar, quem conseguir acessar lá o Mudar, porque todo o atendimento é baseado em sigilo, em ética profissional, e o objetivo final mesmo é dar um acolhimento de qualidade para essa pessoa que está em um momento difícil, né? Em um momento de vulnerabilidade, em um momento sem recursos para lidar com as situações. E, enfim, acho que eu consegui responder sua pergunta, né? Sim, e deu informações riquíssimas. Eu estou vendo o pessoal comentando aqui, pessoas que já usam, dizendo que a Gabriele falando que a conversa com a Vicky ajudou muito ela, a, a Dani avisando, falando que a Vicky lembra ela todo dia de respirar, de fazer exercícios. Então, muito legal essa plataforma, essa iniciativa e a forma de organização desse trabalho. A questão de não identificação acaba trazendo essa questão da privacidade para o profissional, que pode se sentir constrangido, às vezes, de expor alguma coisa pessoal. Então, acho que é fantástico. Essa avaliação de uma possível necessidade de atendimento, o direcionamento para uma outra plataforma, também muito bacana. Existe um limite de participação, Laís? Não existe. É ilimitado. Qualquer profissional de saúde, estando ele na linha de frente, né, nessa atuação contra o Covid, nos hospitais, ou não também, ele pode utilizar o serviço gratuitamente. A única parte que é limitada são os atendimentos psicológicos, porque daí a gente está contando também com profissionais que estão atendendo e Sim. restringe um pouco justamente para conseguir atender quem está mais em uma situação mais delicada. Então, quem tem o risco mais alto para um adoecimento psicológico nesse momento. Mas as conversas com a Vicky, elas ajudam muito também, porque as dicas que ela coloca lá, os exercícios que ela envia, são exercícios validados pela psicologia, e a própria parte dos check-ups também são questionários validados e utilizados pela psicologia, adaptados para aquele contexto de conversa, né? Então, só de você conversar com ela e poder refletir sobre algumas coisas, a gente tem muitos relatos, né, do quanto isso é benéfico e do quanto, às vezes, isso é um start para a pessoa poder começar a pensar na saúde mental e talvez daí sim ir procurar um atendimento psicológico mais completo, presencial ou por vídeo, procurar outros profissionais de saúde também para fazer um tratamento. Muito legal mesmo. Então, baixar o aplicativo, né, da Vitalco para que eles possam ter acesso. É legal a gente reforçar isso para as pessoas, que hoje é uma coisa muito acessível, né? O celular passou a fazer parte do corpo das pessoas, quase. Então, essa dinâmica de entrar na loja e baixar os aplicativos acaba sendo mais simples hoje para as pessoas. E até com todas essas adaptações que a gente teve que fazer para ficar inserido no mundo nesse
cenário, né, da pandemia, faz com que as pessoas tenham maior proximidade com a tecnologia e a tecnologia vindo a favor aí da saúde mental dos profissionais com essa parceria bacana que está nascendo e que vai beneficiar muito as pessoas. E Laís, você consegue falar um pouco para mim, assim, de quais os sintomas mais frequentes que os profissionais relatam e como que isso pode afetar o profissional de saúde no cotidiano? Sim, eu até anotei aqui porque a gente tem bem claro, fica bastante visível para a gente o que é que mais tem afetado eles. Em primeiro lugar, disparado, quem chega no app para conversar quer falar sobre a ansiedade. E aí depois, problemas de relacionamento. Em terceiro, questões sobre o Covid-19, sobre acontecimentos e consequências desse nosso cenário atual. Depois das questões específicas sobre o Covid, tem também bastante gente que vem falar sobre desânimo e, por último, sobre estresse. E esse estresse, eu acho que é interessante falar, que não é um estresse rotineiro da vida. Geralmente são questões específicas sobre o local de trabalho. Então, é um estresse relacionado ao trabalho realizado, à jornada, ao acúmulo de tarefas, ao cansaço. Então, mas em primeiro lugar, a ansiedade mesmo. Você sabe que isso vem muito de encontro com a sondagem que a gente fez no ano de 2019, né? Mesmo antes da pandemia, a gente fez. O ano passado a gente já estava com esse olhar na saúde mental dos profissionais, por uma série de relatos que vinham chegando para a gente no conselho. E na sondagem, um número alto de profissionais, mais de 70% dos profissionais relataram a questão da ansiedade presente na vida deles. Então, eu acredito que agora, com esse a mais, que é a pandemia, onde colocou o profissional de enfermagem em destaque, foi reconhecido pela sociedade, as pessoas descobriram a enfermagem, mas ao mesmo tempo ele se viu exposto a um risco grande, essa questão da ansiedade tenha crescido ainda mais. A ansiedade, o estresse e toda essa questão que você trouxe aí, que você também percebe pelo atendimento que vocês estão fazendo. Uma outra sondagem que a gente fez, Laís, agora em abril, foi sobre o uso de equipamento de proteção individual. E numa das perguntas que existia, a gente perguntou se o profissional tinha medo, se ele tinha medo de estar na linha de frente do Covid. E a gente teve que 80% desses profissionais relataram que o medo era existente. E desse medo existente, eles relataram ainda que o medo maior não era de contaminar a si mesmo. Existia uma porcentagem pequena de contaminação, né? Uma porcentagem pequena de contaminação de si mesmo, mas a maior parte tinha receio de contaminar os seus familiares. E aí, Laís, eu queria perguntar um pouquinho para você se existem dicas para os profissionais lidarem com esse cenário da pandemia. Né? Se você pode deixar aqui para eles dicas de como a gente pode trabalhar com isso. Acho que a gente travou um pouquinho. A Laís vai fazer a conexão dela novamente. Ela está reconectando. Eu Oi, voltei. Laís. Oi, Laís. Oi, a minha conexão caiu, mas eu consegui retornar. Eu consegui ouvir sua pergunta. Eu acho Legal. que só você que não estava me ouvindo. Então, eu vou começar falando um pouco sobre essa ansiedade e especialmente sobre esse medo muito aparente, né? De tanto da Sim. contaminação, mas também de contaminar outras pessoas que convivem, pessoas da família, pessoas que moram na mesma casa que esse profissional. E eu acho que a primeira coisa para a gente começar a pensar
é que na base da ansiedade existe o medo, né? É o medo que, muito aumentado, faz com que a gente se sinta ansioso em excesso. E esse medo, essa ansiedade, naturalmente, não são coisas ruins. São coisas que fazem parte da nossa experiência enquanto seres humanos, né? A ansiedade, inclusive, é algo que move a gente, que faz a gente se motivar, a gente querer coisas, a gente desejar coisas, mas em excesso realmente acaba se tornando um problema. E aí ela acaba caindo quase sempre em dois lugares, que são as reações muito básicas e primitivas mesmo que o medo nos faz ter, que ou é a paralisação, né, total, não conseguir fazer mais nada, se sentir angustiado a ponto de se sentir paralisado mesmo, impossibilitado de fazer coisas, ou o contrário também, que são reações muito agressivas. A gente chama isso de luta ou fuga, né? Quando você está diante de um problema que tem ansiedade em você, ou você vai se sentir paralisado, ou você vai querer lutar de uma forma agressiva contra isso. E eu acho que essas duas manifestações, essas duas formas de agir, elas são presentes. A gente ouve relatos, né? A gente tem acesso a esses relatos de pessoas que começaram a sentir ansiedade muito grande, começaram a experimentar sintomas físicos também, então ataque cardíaco, a sudorese, os pensamentos muito confusos, a sensação constante de que algo horrível vai acontecer, dessa contaminação, de que as pessoas da família vão se contaminar e não vão conseguir sobreviver. E aí o nosso trabalho, Érica, ele fica bastante em um momento de questionamento e reavaliação também, porque como psicólogos, uma parte do trabalho de lidar com a ansiedade é retirar esse medo, retirar, confrontar essa pessoa com a realidade para que ela possa perceber que os medos e as preocupações dela não necessariamente são reais. Só que no caso da Covid, quase sempre os medos e as preocupações, elas são sim reais, existe um perigo iminente. E isso vai adicionando complexidade ao nosso trabalho. Mas, em geral, o primeiro passo para a gente poder avançar nessa discussão é mesmo um trabalho de cuidado, de reorganização, de reestruturação dessa pessoa, para que ela possa conseguir fazer de uma forma autônoma essa avaliação. Será que o medo dela é fundado? Será que o medo dela é real? O que ela poderia, de fato, objetivamente, né, fazer para evitar que esse medo, essa preocupação se concretizasse, se realizasse? E aí, em relação a outro problema que também é bastante aparente nesse momento, são as questões de relacionamento, né? Em relação a isso, também é bastante difícil para quem passa por isso, tanto por conta das relações vividas com a distância, quanto para as relações que são vividas em uma hiperproximidade. Às vezes, agora a gente tem famílias inteiras vivendo dentro de uma casa o tempo inteiro, precisando trabalhar, precisando fazer suas coisas. A demanda das crianças, que é altíssima, de escolarização, de alfabetização, e cada um vai tentando lidar com isso, e muitas vezes as pessoas vão se chocar, né? Vão existir conflitos e desafios nessa convivência, nessa comunicação também. E isso pode trazer também um sofrimento muito intenso. Então, as dicas iniciais, digamos assim, para um autocuidado, elas partem da autoobservação, né? Você conseguir identificar como você está se sentindo e o que pode ter feito você se sentir daquela forma. Qual foi o acontecimento? Qual foi a discussão? O que que faltou? Ou o que que teve de mais ali naquele cenário que fez com que você se sentisse mal? Dentro até mesmo do aplicativo da Vitalk, a gente trabalha muito com essa autoanálise, né? E também com o autocuidado, depois que você consegue perceber o que está causando, o que está mobilizando aqueles conteúdos em você. Algo bastante importante também, que nós temos trabalhado muito, temos muitas dicas em relação a isso, é uma ideia de integração entre saúde mental e saúde física. Porque como é que a gente vai poder resolver os nossos problemas, encontrar solução para eles, se a gente não está conseguindo fazer o básico pelo nosso corpo, né? Pelo nosso eu, pela forma como a gente existe no mundo. E aí,
pode parecer até muito clichê ou óbvio, mas muitas vezes esse cuidado, ele vai partir de coisas muito básicas, como, por exemplo, tomar sol, incentivar o exercício físico, incentivar uma alimentação adequada. E aí, quando a gente fala, né, especialmente dos profissionais de saúde, a gente muitas vezes lida com uma rotina de trabalho de muitas horas seguidas, sem intervalo, de um cansaço muito grande, da impossibilidade de fazer cuidados básicos, né? De você mesmo poder fazer os seus cuidados básicos. Então, poder devolver isso para o profissional, muitas vezes, já é extremamente transformador. Já modifica muito o cenário. Para além disso, a gente tem também... a gente trabalha com a TCC, né? Então, a gente vai em pensamentos, sentimentos e emoções. Como é que você pode identificar meus pensamentos? Como é que você pode conviver melhor com as suas emoções e com todas elas, não só as positivas, né? A gente entende muito que as emoções negativas, a tristeza, a decepção, a raiva, muitas vezes, o cansaço, enfim, todas as emoções negativas, elas também fazem parte. E a ideia não é reprimi-las, né? Pelo contrário, é poder viver elas de uma forma que não seja tão prejudicial para você mesmo. Essas são as dicas básicas. Agora, pondo em termos práticos, né? No começo, quando a gente começou a conversar, você mencionou a atenção plena, né? Que essas são as meditações. Elas são extremamente positivas também. Elas não têm o efeito de resolver os problemas que estão por trás desses sentimentos, mas elas têm, pelo menos, o efeito de te acalmar para você conseguir pensar com clareza sobre eles. E aí sim, poder decidir se você vai procurar ajuda profissional, ou se você consegue conversar com a sua equipe, com a sua família, com as pessoas que estão ali perto de você. A ativação da rede de apoio, que são as pessoas perto de você que podem te ajudar num cuidado mesmo, podem te ajudar a cuidar de você mesmo no momento em que você talvez esteja muito fragilizado para fazer isso, também é algo muito importante que a gente incentiva o tempo inteiro. Então, quem são essas pessoas que vão poder ajudar você a distribuir essa carga que você tem carregado, né? Quando a gente fala com mães e com mulheres, parece que isso amplia ainda mais, né? Então, quem é que vai poder ajudar você no cuidado das crianças, no cuidado da casa, para que você possa desempenhar o seu trabalho de uma forma mais saudável, tanto para as outras pessoas, quanto para você mesmo, né? Porque os efeitos de uma ansiedade elevada, eles são diversos. Eles vão desde não conseguir se concentrar na tarefa que você está realizando, e aí efetuar de um jeito errado mesmo o protocolo, que vai ser prejudicial para o seu paciente, até, enfim, desenvolvimento de transtorno de pânico, desenvolvimento de transtorno de ansiedade generalizada, e por aí vai. Então, a gente trabalha muito nesse momento de prevenção. A nossa ênfase não é em casos muito graves ou em situações de urgência, né? É mais nessa promoção da saúde mesmo, que cada pessoa possa identificar os limites emocionais e possa se proteger, se cuidar dentro disso. Excelente, Laís. Você trouxe pontos extremamente relevantes e eu acho que a Enfermagem Paulista ela ganha com essa parceria, né, de ter essa ferramenta como uma estratégia de cuidado humano que vem muito dentro da proposta do projeto Cuidando de Quem Cuida e também dentro da proposta de vocês, que é Cuidando de Quem Cuida de Nós. Então, eu acho que é uma soma de objetivos que vem muito a favor dos profissionais de enfermagem, né? Você trouxe pontos na sua fala extremamente relevantes que a gente abordou de alguma forma em palestras que já foram feitas pelo YouTube ou pelo Facebook, na questão do mindfulness, da inteligência emocional, que foi falado de ressignificação. Então, existem algumas ferramentas disponíveis aí nas redes sociais do Corém que somam. Agora, essa nova parceria com esse atendimento via a plataforma da Vital. Então, nós estamos buscando aí ferramentas e parcerias que somem com os profissionais e vocês têm esse perfil e esse papel que vem muito
de encontro. Então, eu quero agradecer, né, a participação da Laís hoje, que veio aqui explicar para a gente como funciona a plataforma, como é que a gente acessa, a questão de você não precisar se identificar, que pode trazer um conforto aí para o profissional que vai buscar a assistência. Estão falando que a minha fala está com eco. Eu vou tentar desligar aqui. Melhorou? Eu continuo ouvindo você bem. O pessoal tem que falar pra gente se eles estão também. Eu tirei o fone. Eu acho que eles estão ouvindo o seu áudio. Melhorou Eu agora, falando. gente? Eu tô sem fone aqui. A Yasmin falando que ficou com eco, que talvez você tivesse que colocar o fone. Você consegue, Laís? Eu vou pegar um fone aqui. Só um minutinho. Melhorou agora? Vocês estão ouvindo Melhorou? bem? Melhorou? Laís, tenta conectar de novo. Tá, só um minuto. Então, eu vinha falando, né, desse agradecimento à participação da Laís, que veio explicar para a gente como que funciona esse atendimento, essa parceria com a Johnson & Johnson, via a plataforma da Vital, que oferece, né, para os profissionais de enfermagem esse atendimento virtual para atender as demandas emocionais, né? Então, é uma soma de objetivos, né, os objetivos do projeto deles, cuidando de quem cuida de nós, e do nosso projeto do Corém, que já está acontecendo desde do ano passado, de 2019, o Cuidando de Quem Cuida. Ó, a Laís está voltando. A Sabrina dando o relato dela aqui, que ela usa o app da Vital e conseguiu equilíbrio na vida dela. A Laís também trouxe aí pontos relacionados à qualidade de vida, né, da questão da alimentação, do sono, enfim, coisas que são fundamentais. Então, gente, acessem o aplicativo, busquem essa ferramenta que a Laís veio hoje apresentar para a gente, e essa parceria que está existindo entre a Johnson e o Corém São Paulo, através da plataforma da Vital, para que os profissionais sejam assistidos aí nas suas demandas emocionais, que tem um impacto grande, a gente sabe disso, tanto que a gente está mobilizando uma nova pesquisa sobre saúde mental, mobilizando estratégias para que as pessoas possam ter acesso ao atendimento. Já fizemos parceria com uma empresa que faz salas de meditação, agora parceria com a Vital, lives, aulas que falam de saúde mental. Semana que vem a gente vai ter no YouTube uma palestrante que é coaching, falando de gestão emocional. Então, o Corém vem se movimentando da melhor forma possível para que a gente atenda os profissionais, e a gente é extremamente grato a essa parceria com a Johnson & Johnson, e grato pela Laís estar hoje aqui com a gente, apresentando a ferramenta para nós, mostrando a simplicidade da ferramenta e o relato das pessoas que estão aqui assistindo a gente, falando que conseguiram bons resultados usando o aplicativo e as ferramentas, né? Então, eu fico muito feliz, a Enfermagem Paulista ganha com essas parcerias, e isso é muito bom para todos nós. Laís, a gente está encerrando, você gostaria de deixar umas palavras finais? Sim, eu gostaria sim. Primeiro lugar de agradecer o Corém, porque os exercícios, as conversas com a Vicky, eles são muito bons, são um conteúdo de muita qualidade, mas o que faz toda a diferença na vida do profissional é o acesso, né? Não adianta a gente ter todo esse conteúdo lá guardado, se as pessoas não estão lá para usar e para aproveitar.
Então, muito obrigada ao Corém pelo cuidado, mesmo pela atenção em divulgar de uma forma tão aberta que a gente pode conversar sobre como funciona a plataforma, como se dá a questão do acesso. Hoje nós já temos lá mais de 1.500 profissionais utilizando as conversas e nós já temos mais de 300 profissionais que foram encaminhados para as consultas gratuitas de psicoterapia online. Então, a gente espera muito que cada vez mais pessoas possam entrar, conteúdo que está disponível, e que a experiência seja muito bacana, realmente seja algo transformador. Muito bom, Laís. Obrigada mesmo. Esses números são muito importantes, né? Mais de 1.500 pessoas já fizeram acesso, mais 300 foram encaminhadas a atendimentos. Então, fantástico, assim. Muito obrigada mesmo por você ter topado entrar nessa live para que a gente pudesse apresentar essa parceria para os profissionais de enfermagem, pudesse esclarecer a forma de funcionamento, que às vezes as pessoas elas estão buscando uma forma de auxílio e não sabem por onde, e de repente a gente tem uma coisa simples à disposição que pode somar muito com a gente. Então, muito obrigada, eu agradeço em nome do Corém São Paulo essa parceria com a Johnson & Johnson, com a plataforma da Vital, e por você estar hoje aqui com a gente, somando aí com os profissionais de enfermagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, hoje a gente está encerrando a nossa transmissão. Essa semana a gente volta com mais Corém Sem Fronteiras. Obrigada, Laís, e até a próxima.